Volume 588 do Histórico. A falência do pensamento, porque terminou sua fase em 1935, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Por isso têm existido milhares de falências. Há milhões de milênios que todos renasceram do chão, e passaram pela fase de selvagens, e passaram pela fase da civilização. E agora estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão colocando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E muitos estão colocando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. E a natureza apertando os pensadores para que os pensadores parem de pensar e comecem a raciocinar. É por isso que a vida de todos está recebendo os arroxos da natureza, para que todos parem de pensar e passem a raciocinar, e conheçam a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio. Estamos na era do terceiro milênio, na era da fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, deformados e cheios de defeitos aqui na Terra. Mas existe a causa, porque não há efeito sem causa. Existe o mundo racional, que é a causa dessa deformação racional, dessa deformação e transformação racional. A humanidade está na categoria de bicho racional por serem canibais, e da categoria de bicho racional se transforma para a categoria de bicho irracional, e o irracional está ligado ao magnético. E por isso são feras bravias, por estar ligado ao magnético. São ferozes e o magnético é o mal puro, é o puro mal. E todos nasceram do chão como um vegetal qualquer. E por isso que tem pessoas que vegetam, e os que mais vegetam são os analfabetos. Agora não sentiram essas mudanças naturais da natureza, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não sentiram as mudanças naturais da natureza. Não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio, como tem compromisso com a vida, não deixa a pessoa fazer uma viagem dessa. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. Quem lê esses 1000 livros está com o raciocínio desenvolvido. Hoje estão apelando para todos os meios e para todas as formas para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. A vida da matéria está insuportável. Ninguém está aguentando mais os desajustes da natureza, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou toda essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores.
e causou todo esse enfraquecimento do pensamento por falta do alimento da natureza. E então o pensamento de todos começou a enfraquecer e começaram a cair nesse desajuste total. Porque toda mudança de fase, a pessoa cria um vazio por dentro, e esse vazio não deixa a pessoa entender o que está se passando. E é por isso que tem aí uma infinidade de desajustes no mundo inteiro. Tudo existe uma causa, porque não há efeito sem causa. Existe a causa do Sol, como foi feito o Sol. Existe a causa da Lua, como foi feita a Lua. Existe a causa das estrelas, como foi feita as estrelas. Existe a causa dos planetas, como foram feitos os planetas. Existe a causa da terra, existe a causa da água. Existe a causa dos animais. Existe a causa dos vegetais e dos animais irracionais. E as transformações naturais da natureza. E tudo vem de uma degeneração. Na degeneração iam todos para pior, porque todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, porque são filhos do verdadeiro Deus. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Agora existem os fanáticos das seitas, os fanáticos das doutrinas, os fanáticos das religiões, os fanáticos desses deuses. Existem os fanáticos, fanatizados por essas filosofias, fanatizados pela ciência filosófica e científica. E o fanático pensa que está certo e não sabe o porquê que pensa. Se soubesse, não pensava, porque se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensador não sabe o porquê que pensa, não sabe que o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, então perde a vida. Aí o raciocínio, que tem responsabilidade com a vida, não deixa a pessoa fazer uma viagem dessa, onde vai se passar a fatalidade. Porque todos têm, do mundo racional, materializado no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Hoje todos já passaram a se conhecer e vivem com os livros nas mãos para todos os lados, para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada somente com raciocínio. Porque está aí a falência do pensamento. Todos estão enxergando isso. Só há discussões e não resolve nada com essas discussões. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a saber o porquê que assim são, quem são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores, para ver que o se conhecer é a coisa mais importante que existe. Porque quem se conhece sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer e vivem felizes e contentes, porque sabem o porquê que assim é e como deixar de serem assim e voltar ao seu estado natural. Como deixar de serem deformados, encantados pelos bens materiais, porque aí está o desencanto, botando tudo e todos nos seus lugares. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque já terminou a fase do pensamento em 1935. Hoje tem que raciocinar
Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. Não sentiram essa mudança porque estão vivendo artificialmente. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as suas mudanças por viver contra a natureza. E por isso que não sentiram a mudança de fase, não sentiram chegar à fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E todos estão tratando de estudar a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, para que depois dela desmaterializada, fique pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o que têm de fazer para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de vida eterna no mundo racional. E por isso todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem na maior alegria consigo mesmo, porque tem um mundo racional acima de tudo e a matéria abaixo do nada, por tudo terminar em nada. Não adianta nada ficar preso ao nada, ligado ao nada, como se tudo fosse não adianta nada. Porque todos querem voltar para o mundo racional e não se transformar em classes inferiores. E por isso, em primeiro lugar, o mundo racional, em segundo lugar, o mundo racional, em terceiro lugar, o mundo racional, e sempre o mundo racional. Porque é para o mundo racional que todos querem voltar, para serem eternos como eram, para tornar a ser o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Para ver que Deus está em todo lugar, vendo todos por dentro e por fora, dentro de todos e por fora de todos. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. Os habitantes do espaço são filhos de Deus, mas cumprindo a missão. E a missão é lapidar todos os viventes do chão. E como lapidam? Muitas vezes monstruosamente. E tudo isto é a evolução natural da natureza, para que terminassem todos bem, como agora estão vendo a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da volta de todos para o mundo racional. Para ver que tudo isto foi necessário existir, feito pela natureza para poderem ficar preparados por meio de toda esta lapidação, para depois de bem lapidados fossem recuperados pela fase racional, a fase em que todos passarão a se conhecer. Que é triste viver como vivia, pensando e imaginando sem se conhecer. Hoje todos estão dando graças à preparação feita pela natureza, para que todos, depois de preparados pela natureza, tivessem condições de voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. A preparação foi árdua, mas foi preciso ser assim, porque eram rudes demais, atrasados, embrutecidos e ferozes. Como aí na fase do pensamento estão como feras, uns contra os outros e as feras destruindo uns aos outros. Para ver que a lapidação tinha que ser árdua, para amenizar a ferocidade, a rudez, o atraso e a brutalidade. Como estão vendo, a brutalidade como impera, a violência é uma brutalidade feroz, faz parte da imprudência. E foi preciso que a natureza fosse assim desta maneira. A natureza agindo impiedosamente contra as feras humanas, para amenizar um pouco a fúria dos ferozes. Hoje todos que passaram a se conhecer,
Reconhecem que a natureza teve que ser assim, impiedosa mesmo. Tudo isto devido à rudez, o atraso e a brutalidade. E todos passando por essa lapidação sem saber porquê, porque viviam sem se conhecer. E por viverem sem se conhecerem, a vida se tornava difícil de viver. Difícil de viver porque todos eram sofredores e mortais. Hoje todos que passaram a se conhecer, que já estão com raciocínio bem desenvolvido, diz: é verdade, se eu ainda fosse aquele que fui, não estaria mais vivo. E essa foi a evolução de lapidação feita pela natureza. A natureza sempre ponderando os erros dos seus filhos. E esses são os movimentos naturais da natureza, de que cada energia com os seus feitos e cada energia com o seu feito. A energia magnética, o feito, a máquina da imaginação. A energia elétrica, o feito, a máquina do pensamento. A energia racional, o feito, a máquina do raciocínio, porque não há feitos sem causa. Todos os feitos existem a sua causa, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer se justificam que não há efeito sem causa. A causa da terra, a resina que saiu da planície. A causa da água, a planície racional. A causa do sol, as virtudes que os racionais vieram perdendo. A causa da lua, as virtudes que a terra perdeu e a água. E a causa das estrelas, as últimas virtudes da transformação da água. E tudo isto são máquinas que trabalham dia e noite a mecânica celeste. A causa dos planetas, umas tantas virtudes da terra e da água, e conforme ia se deformando, ia perdendo as virtudes. E assim foi feita toda a mecânica celeste, para ver que não há efeito sem causa. A causa dos ventos, que é uma energia elétrica e magnética, a principal causa. As águas do mar, que não cessam o seu movimento, devido aos vulcões que existem no fundo dos oceanos. Vulcões que vivem trabalhando dia e noite, por todo vulcão ser máquina de combustível. E por isso, de quando em quando, os vulcões são vistos em alto mar em erupção. Lugares muito fundos são inatingíveis por causa da quentura da água, e é por isso que a água do mar é morna. Nos rios que não existem vulcões, a água é parada. Por muito grande que seja o rio, a água é parada. Se existisse vulcão, ficaria agitada como o mar. Para verem que não há efeito sem causa, todos os feitos existem a sua causa. Por isso existem as sementes, que são a causa dos vegetais, e existe a semente líquida, elétrica e magnética, que se transforma em corpos dos animais racionais e irracionais. Porque a categoria dessas duas classes é de bicho racional dividida em duas classes, para ver que não há efeito sem causa. A causa da máquina do raciocínio, os habitantes do mundo racional, que não se extinguirem em cima do início da água e da terra, essa energia se materializou e deu causa à máquina do raciocínio, para ver que não há efeito sem causa. A causa da máquina da imaginação, a terra, a parte magnética, a parte da matéria, parte do mal. A causa da máquina do pensamento, a água. E formou-se esse conjunto elétrico e magnético por a energia racional se transformar nessas duas energias do chão, elétrica e magnética. A causa dessas duas energias do chão é a energia racional. Para ver que não existem feitos sem causa. A causa desse segundo mundo, o primeiro mundo, o mundo racional.